Cristo, estende as suas mãos aqui para o altar. A Bíblia diz: levantai as vossas mãos sem ira e sem contenda na congregação. Ela já está abençoada. Nós vamos pedir para Deus usar a vida dela mais uma vez como instrumento para abençoar as nossas vidas. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua filha, que neste momento vai ser o canal que vai transmitir a tua palavra. Então, ó Deus, fala conosco. Fala através da sua vida, do seu testemunho, daquilo que o Senhor já tem colocado no coração da tua filha. Nós te pedimos e já te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus, para todo sempre. A igreja diz: amém. Então vamos receber a serva do Senhor, aplaudindo Jesus bem forte pela vida dela. Graça e paz, irmãos, irmãs, boa noite. É muito satisfatório, é muita alegria eu poder estar aqui. Pode se sentar, pode sentar. Porque eu sou filha desse lugar, né? Essa igreja nasceu e pela misericórdia de Deus eu nasci junto com ela, né? Quem me conhece aqui sabe. O Antônio falando, o pastor Maxwell falou que você pedir, Deus te dá, e dá. Porque eu pedi um marido que fosse um pregador. Eu lembro que o Maxwell falava assim: vai ser um levita. Eu falei: não, eu não quero levita, não. Quero não. Eu quero um pregador. E ele é um presbítero, pela misericórdia de Deus. Então, eu agradeço a Deus. Tá bom? Então, meu nome é Inês, né? Já foi dito, alguns me conhecem. Eu tenho tanta coisa para agradecer a Deus que nós iríamos passar dias e dias e eu não conseguiria falar. Tá bom? Mas eu tenho uma cheguei no óculos já, Maxwell, só por Deus. Um dia eu cheguei no Maxwell e eu falei assim: quero pregar. Aí ele falou assim: ah, você quer pregar? Já estávamos nesse templo aqui, porque começou ali como que era aquela rua? Na Brilhantes. Ah, você quer pregar? Então amanhã você vai vir aqui e vai pregar. Eu vim à tarde assim, ó. Primeiro ele sentou aqui e falou: prega. E foi essa mesma passagem. 17 anos atrás. 17 anos atrás. Pode abrir a sua Bíblia em João 8, 32. Não sei se o Maxwell vai lembrar, né, Maxwell? João 8, 32. Encontraram? Nós vamos ler o 32 e o 36, porque o 32, ele confirma, o 36 confirma o 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36, ele nos diz assim: se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Algumas versões dizem assim: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi o que aconteceu comigo, né? Poucas pessoas aqui me conhecem, mas os poucos que me conhecem pode testemunhar também a vida que eu tinha. Uma vida terrível, mentiras. É um pouco pesado essa palavra, mas ela abrange muita coisa. Prostituição, porque prostituição não é só quem está num local e vende o seu corpo, ou está no meio da rua e vende o seu corpo. Prostituição é tudo aquilo que vai alterar a sua essência. Então, a gente acaba se prostituindo com as palavras, com as atitudes, com os nossos pensamentos. Mentia. Era tanta coisa horrível. Vivia na feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé. Eu me lembro que o Maxwell foi na minha casa a primeira vez, eu tinha uma semana antes, eu tinha falado assim para Deus: se o Senhor existe mesmo, manda alguém para me ajudar, porque eu sozinho eu não consigo. Ninguém consegue sozinho. Hoje, cada um de nós que estamos aqui, nós vencemos uma batalha ferrenha para poder chegar aqui. Mas nós só vencemos porque Deus quem lutou por nós. Porque o inimigo não quer que nós venhamos à casa de Deus.
O inimigo não quer que você ouça a palavra de Deus, que é a palavra que liberta. É a palavra quem liberta. E o inimigo quer que você tenha medo, que você passe, que nem eu passava de frente à igreja, e eu ficava assim, ó, irada. Eu ficava irada. Falava, não vou entrar nesse lugar, não quero. A Bel aqui é testemunha. Eu na igreja? Não, não. E Deus liberta. Então, nós precisamos de uma vez por todas entender. É somente na casa de Deus, buscando a Deus, como foi dito aqui. Se vocês querem que essa campanha que está sendo feita aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se firme nos caminhos do Senhor. Ouça a palavra, seja liberto pela palavra e põe em prática, porque não adianta ouvir. Não adianta vocês virem aqui, ouvir, se alimentar, e lá fora vocês jogam tudo isso. Vá aos pés de Cristo, porque é somente Cristo quem pode verdadeiramente nos libertar, assim como Ele me libertou. Minhas roupas eram de escândalo total, escândalo. Hoje eu olho, eu falo como que eu era capaz de usar aquilo. Como? Mas porque eu era cega espiritualmente, que o que o inimigo faz com a gente é isso, ele cega a gente, para que a gente não veja o que Deus tem na nossa vida, o que Deus tem para fazer na nossa vida, que através da nossa vida Ele vai fazer no meio da nossa parentela. Então, se firme em Deus, creia que Deus é um Deus que faz grandes milagres. Cadê a irmã que estava aqui quando eu cheguei? Quando eu cheguei aqui, o Maxwell estava falando com essa irmã que ela estava no emprego e deixou o emprego porque ela não estava tendo nem vida. Quando eu vim para Cristo, eu tinha uma condição financeira boa, mas era através de coisas que não eram lícitas, que não honravam o nome de Deus. Eu perdi tudo. A Bel me conhece, sabe disso. Eu passei 3 dias comendo ovo cozido porque eu não tinha nem o que comer. Eu tinha meus irmãos que poderia suprir, mas Deus tinha que tirar toda aquela imundície. Quando a gente faz uma comida gostosa, a gente quer colocar num prato limpo, e é o que Deus quer. Ele quer colocar as bênçãos dele na nossa vida. Aí eu fiquei sem trabalhar 1 ano e pouco, o Maxwell me ajudou. O Maxwell chegou a levar a cesta básica, que eu acho que ele nem sabe disso. Mas ele chegou a dar uma cesta básica e era para mim, ele nem sabia disso, né? E aí me apareceu um emprego que na época, 17 anos atrás, era para eu ganhar os R$2.000, irmã. E meu irmão falou, não, você tem que aceitar. Só que eu ia trabalhar de terça a domingo. E aí o meu irmão falou assim, não, você tem que pegar. Eu falei, se eu pegar, eu não vou no culto. Como que eu vou ficar sem ir ao culto, ouvir a palavra de Deus? Eu falei, não vou, foi difícil, mas depois Deus foi honrando, então irmã, fica firme. Se você estava num lugar que você ganhava mais, mas você não podia vir à casa de Deus, não provém de Deus. A gente tem que trabalhar, tem que ter o nosso sustento, sim, mas primeiramente Deus. Fica firme que Deus vai abrir a porta que Ele quer abrir para você. Honra o nome de Deus, fica firme, jejum, oração, aos pés de Cristo, aos pés entre aspas do seu pastor, porque ele é um homem de Deus, porque Deus usou muito a vida dele para me abençoar, para que eu fosse liberta, tá bom? Fica firme, não desiste não dá ouvido ao que as pessoas dizem não, tá bom? Porque aí fora é muito fácil as pessoas falarem para você, não, vai lá e faz, e aí não provém de Deus e você vai perder as grandes coisas que Deus tem. Tá bom? Não perca a sua bênção, tá? Então, essa passagem foi a passagem que uma vez eu ouvi e eu ficava assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falei, tá, mas que verdade? Me libertar do quê? Do quê? Você cego, você vai saber do quê? E eu sempre orando e pedindo a Deus, falei, se o Senhor então existe, o Senhor manda alguém para me ajudar. Um dia, nessa época eu era kardecista, eu já fui de tanta coisa que só a misericórdia de Deus. Aí o meu irmão mais velho vinha na igreja e começou, aí o Maxwell foi em casa. O dia que o Maxwell colocou os pés na porta da minha casa, eu estava sentada
assim, na cadeira, na mesa, eu estava com um livro que os kardecistas, eles usam o livro dos mortos, que eles falam, que eles acreditam, né, na reencarnação. E quando o Maxwell chegou na porta da minha casa, eu virei assim, em volta do Maxwell tinha um círculo de luz. Na hora algo falou para mim, eu não entendia, ele vai te ajudar. Eu fiquei com tanta vergonha dele, que eu peguei o livro assim, eu queria colocar em algum canto e não dava, eu só peguei, fechei, eu morrendo de vergonha. Ele sentou no sofá e começou a conversar, tá, com muita educação. Eu falei, meu Deus, esse homem não vai embora, não? E incomodada, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo está numa pessoa, ele incomoda verdadeiramente para que a gente seja liberto, para que a palavra de Deus nos liberte. E ele conversando, eu falei, esse homem não vai embora, e eu agoniada, sabe, como diz os nordestinos, eu avexada que só, eu falei, esse homem não vai embora. Aí ele saiu, eu falei, eu na igreja, Inês na igreja, não, Inês não, vivia na gandaia, baile, eu só não ia no baile de terça-feira porque não tinha, eu era uma vergonha para minha família, era uma vergonha, meus irmãos se sentiam envergonhados. Só que eu muita dona de si, narizinho empinado, faço o que eu quero e faço e aconteço, né? Mas aí Deus fala assim, é do jeito que eu quero, porque eu tenho o melhor para você. Tudo isso que você vive, isso é engano, isso leva à morte espiritual. Porque às vezes a gente fala assim, não faz nada não, só uma mentirinha, vai dar nada não, né? Como diz os paranaenses, dá nada não, só uma mentirinha. Não, quem mente se torna filho da mentira, filho do diabo, porque diz que a mentira, o diabo é pai da mentira. Então eu mentia demais. Tudo eu fazia enrolação, tudo. Então era baile, era mentira. Eu só nunca usei droga, porque eu já vi muitas coisas de pessoas usando droga e eu morria de medo. Mas eu bebia, eu já cheguei num ponto em que eu tremia, eu tinha que beber. Se eu não bebesse, eu tremia assim, ó. Então eu já estava cansada daquela vida. Só que como que eu ia sair? Minha mãe tinha falecido, meu pai faleceu, ia fazer 2 anos, meus irmãos, cada um tinha suas vidas. Falei, como? Falei, Senhor, então me ajuda. Tinha um relacionamento que só Jesus na causa. Falei, Senhor, então faz